Olá, creators! Bom dia não, né? Boa tarde. Chegando aqui em ti, nada mais me satisfaz. Essa música é linda, né? Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Preciosa, eu fui encontrado. Vamos chegando, meu povo, sejam bem-vindos a mais uma live do nosso estudo sobre Jerusalém cardíaca, nesse assunto que tem feito o nosso coração bater pelo retorno de Jesus, pela nossa esperança de estarmos para sempre com o nosso Pai Celestial, vivendo numa nova Jerusalém que vai descer do céu e nós seremos moradores dessa cidade santa e viveremos para sempre com o nosso Rei, com o nosso Pai, com o amado da nossa alma. Olha que essa música é boa, né? Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Que eu coloquei. Vamos chegando, daqui um tempinho pra galera chegar, meu povo. Hoje nós estamos num horário diferenciado. Quem acompanhou os nossos stories, quem tá no nosso grupo do Conexão Creators, sabe a saga do dia. Que essa possa ser a sua declaração também. Olha, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Não existe prazer maior no mundo do que estar diante do Senhor. Nada mais pode nos satisfazer, uma vez que nós colocamos os nossos olhos naquele que criou todas as coisas, que nos prometeu que voltaria, amém? Para nos buscar. Eita! E você, tá satisfeito com Jesus? Conta aqui pra mim. Conta aqui no chat, nos comentários. Queremos saber como anda a sua expectativa pelo reino de Deus, pelo reino dos céus. Glória a Jesus. Bom, meus amigos, o que está acontecendo aqui hoje, né? Esse horário diferenciado. Olha a Dayana chegando aqui, coisinha. Tudo bem? O que aconteceu? De manhã nós estávamos vindo aqui para São Gonçalo, né? Para seguir com a nossa agenda. E o Fabinho percebeu que o carro estava aquecendo muito, né? Aparece aquele desenho lá no visor lá do carro. E aí ele estacionou o carro um pouquinho pra gente ver o que tá acontecendo. E aí ele percebeu que tá tendo um vazamento. Sabe quando você coloca água no carro e dá aquele vazamento? Então tava dando aquele vazamento lá e a gente conseguiu seguir viagem até chegar aqui. Aí quando a gente chegou aqui, percebemos ali, né? Bem aqui na frente da TV tem um mecânico, graças a Deus, né? E aí o mecânico fez uma análise ali e ele viu que o radiador tinha quebrado, né? Então precisaríamos trocar o radiador. E nós não tínhamos um centavo para poder fazer isso, né? Mas Deus é tão bom. E eu queria aqui já deixar minha gratidão aí para todos os nossos queridos parceiros que sustentam a Missão Creator, sustentam aí esse projeto missionário, né? Sabe que é importante esse deslocamento. Nós não trabalhamos em Maricá, apesar de morarmos em Maricá, nós não trabalhamos ali. Então, todo o nosso campo missionário, aquilo que a gente tem feito, fica muito em São Gonçalo, né? Então, todos os dias a gente está viajando de uma cidade para outra. São cerca de 40 minutos de carro de uma cidade para outra. Então, a gente faz esse movimento todos os dias, né? O único dia que nós não fazemos é na terça-feira, que é o dia da nossa folga, o dia que a gente fica em casa com a família e a gente só se reúne à noite para poder fazer a nossa célula, que é a célula dos Filafinhas, que já existe há 3 anos, né? Então, todos os dias a gente faz esse deslocamento, sai de Maricá, vem para São Gonçalo, e aí faz a nossa agenda toda aqui em São Gonçalo, as missões que nós temos que desenvolver, né? A TV aqui em São Gonçalo agora. E aí de noite a gente volta para Maricá. Então essa é a nossa rotina. O único dia que nós não fazemos essa viagem toda é na terça-feira, que é o dia que a gente tira para poder dar uma segurada, dar uma repousada e ficar mais
ter um pouquinho mais de espaço, né? Mas os outros dias a gente está em missão, todos os dias aí muito corridos para nós e nós estamos aqui. Graças a Deus por mais esse dia. Nós amamos fazer isso, né? Nós amamos o que nós fazemos. Para nós não é nenhum sacrifício o que nós fazemos. Mas a gente sabe que precisa de mantenedores, né? A gente sabe que o carro toda hora tá passando por manutenção, toda hora tem que passar por uma revisão, né? Semana passada mesmo a gente levou o carro no mecânico para trocar uma peça e agora a gente tem que trocar de novo. Então isso é bem que recorrente na nossa rotina. E por isso que nós precisamos de mantenedores, né? É por isso que nós precisamos de pessoas que possam nos abençoar, pessoas que acreditam nesse projeto, pessoas que acreditam nesse trabalho, que possam nos ajudar a fazer essas manutenções. Nós já temos o tio Fábio, que é o pai do Fabinho, o tio Fábio Capoteiro, queria até mandar um beijo para ele, que sempre quando precisa de manutenção no carro, ele sempre envia o carro para manutenção. Ele tem um mecânico que é amigo dele, que ajuda, né? Sempre que pode. Então... Só que a gente já estava hoje no meio do caminho, não dava pra gente poder recorrer ao tio Fábio, que fica lá em Maricá, né? Então a gente precisava de algumas ajudas, né? De alguns outros parceiros para poder fazer isso acontecer. Afinal de contas, nós estamos aqui em missão. Nós estamos aqui construindo essa daqui, ó, onde nós estamos, essa casa aqui. Oi, Gagal Ribeiro, seja bem-vinda. Érica Eiro, seja bem-vinda. Tati Fernandes, seja bem-vinda. Tá a galera chegando aqui. Fernando Passos, meu amigo, seja bem-vindo. Tô esperando a agenda, viu, Fernando? Tô esperando a agenda, Fernando. Então, o que acontece? Ó, essa casa aqui, ó, que tá aqui atrás de mim, ali é uma videira. É bem legal aqui. Nós aqui estamos construindo a TV Missão Cidades, com a data já de estreia e lançamento no dia 8 de setembro, com uma programação variada, mais exclusiva de missões, né? Então está nascendo, não sei se pela primeira vez, eu não conheço algo parecido, mas está chegando a sua TV gospel e missionária, né? O foco dessa TV ela é missões, dar visibilidade aos missionários, às bases missionárias, às igrejas que fazem missões, que têm esse engajamento, esse envolvimento com missões, que tem certa relevância social, né, nas comunidades. Então, pessoas que normalmente não são vistas, porque o trabalho missionário ele é muito escondido, né? Ele é muito oculto. O trabalho missionário quase que não é aclamado, né? E nós não estamos buscando por isso. Nós queremos dar voz àquelas pessoas que elas não aparecem, né? Nós vemos, por exemplo, lá na Jocum tem muito disso. Tem muita gente que é envolvida com os povos de oralidade, povos isolados, pessoas que dão a sua própria vida, gastam, né, investem a sua vida para traduzir a Bíblia para os povos de oralidade, pessoas que abrem mão de tudo porque receberam um chamado de Deus e o coração começou a queimar pelas nações e eles agora estão dedicando a sua vida completamente para a pregação do Evangelho, para que Jesus seja conhecido no meio dos povos, dos indígenas, no meio de tribos isoladas. Então, são pessoas que normalmente elas não são vistas. E nós consideramos essas pessoas como os nossos super-heróis, né? São os verdadeiros super-heróis, aqueles que fazem o que ninguém está vendo, pelo reino de Deus. Então é isso que nós queremos dar visibilidade. Nós precisamos fazer disso daqui um canal que vai também mobilizar pessoas para que esses missionários que não são vistos, muitos deles passam necessidade, muitos deles não têm apoio de igrejas, não têm apoios de familiares. Então, o quanto nós podemos ser uma ponte para que essas pessoas consigam fazer cada vez mais e melhor, né, a sua missão, fazendo com que eles também sejam sustentados financeiramente. Então, esse é o objetivo da TV Missão Cidades, né, que está sendo inaugurada, vai inaugurar no dia 8 de setembro, já com bastante conteúdo que nós já estamos preparando para vocês. Então, eu queria agradecer de todo o nosso coração você que nos abençoou, você que fez a sua doação. Nós temos aí a Rose do quiosque lá de Ubatuba, em São Paulo, fez uma doação para nós. Nós temos a Dayana, que fez uma doação para nós. A minha mãe lá no interior de São Paulo também fez uma doação. Quem mais? A tia Ediene, que é lá da nossa igreja. Nós amamos a tia Ediene, ela também viu os nossos stories, fez uma doação para nós. O pastor Ed, que trabalha aqui com a gente, também fez uma doação. Quem mais? Muita gente. A Aninha, nossa intercessora,
ela fez lá uma doação no nosso Pix da Creators. Então eu queria muito honrar a vida dessas pessoas, queria muito agradecer de todo o nosso coração. Nós não temos esse costume, né? Vocês que conhecem eu e Fabinho, nós não temos esse costume de vir aqui e falar, olha, façam um depósito no nosso Pix, ou nós precisamos de alguma coisa. A gente não tem esse costume, não é um hábito nosso. A gente sempre faz apelos e desafios para abençoar outras pessoas, né? Para abençoar outras frentes missionárias, pessoas que estão precisando de alguma coisa. A gente faz campanha, a gente faz um monte de coisa para que essas pessoas consigam avançar. Então o nosso papel é muito disso, né? Muito de poder dar esse suporte para as outras pessoas. Mas às vezes a gente também precisa, né? A gente também precisa porque nós também somos missionários em tempo integral. Nós estamos dedicando toda a nossa vida, o nosso tempo para isso acontecer. Então nós fazemos as campanhas para as outras bases missionárias. Nós não temos ainda quem faça a nossa, né? Deus é quem faz a nossa. Mas nós estamos aqui e eu queria agradecer de todo o nosso coração os nossos parceiros, pessoas que estão com a gente aí de perto, de longe, que sempre quando a gente precisa, quando a gente fala alguma coisa, uma necessidade que bateu, essas pessoas estão sempre prontas a nos ajudar, né, a servir junto com a gente. Então, fica aqui a nossa gratidão, o nosso coração muito feliz pela vida de vocês, pela disponibilidade de vocês, para nos ajudar a fazer esse projeto avançar, né? A gente não pode parar, o reino de Deus não pode parar. E a gente vai avançar em nome de Jesus. Outro agradecimento que eu queria fazer aqui também é pelo DHR Gestão Integrada, os nossos parceiros ali, o Marcelo é o nosso parceiro e ele tem essa empresa, o DHR Gestão Integrada, é uma empresa de treinamento, né, e qualificação. Eles vão treinar as suas equipes na sua empresa, você que é empresário, você que tem aí os seus funcionários e colaboradores, você pode fazer com que a sua empresa ela se adeque nos padrões de qualidade da ISO. E a DHR Gestão Integrada vai conseguir te ajudar nesse processo, né? Eles vão treinar e qualificar toda a sua equipe, a sua empresa, para que vocês entrem aí nesse padrão de qualidade tão exigido pela ISO. Então, fica aqui a dica, eu vou deixar depois embaixo desse vídeo aqui, quando eu for publicar ele, o link do @, do DHR Gestão Integrada, para vocês seguirem lá também, e vai ser bênção de Deus. Bom, acho que eu acho que eu agradeci todo mundo, né? Se eu não agradeci alguém, me perdoe, porque minha mente ela é muita coisa para pensar ao mesmo tempo. Mas vamos que vamos, né? Tia Ediene, seja bem-vinda. Tia Ediene, obrigado, viu? De todo o nosso coração pela doação que você fez, pela Dayana, por todo mundo aí que abençoa a gente. O carro tá aqui na frente, tá em manutenção, o mecânico tá ali mexendo na peça. Nós já compramos tudo, já deixamos ali, na expectativa de que ele entregue pra gente ainda hoje, pra gente conseguir ir embora. Não dá pra deixar pra amanhã, né? Então, por isso que a gente tava correndo para tentar resolver isso o mais cedo possível, porque meio que mudou um pouquinho a nossa agenda, né? A gente já tinha tudo planejado. A gente não consegue planejar as coisas, né? A gente até faz os planejamentos, mas o Senhor é quem dá a palavra final. No início do dia a gente ia fazer as 2 lives e ia seguir com outras coisas que a gente tem para fazer aqui, porque a gente está batalhando aí para a estreia da TV Missão Cidades, que vai acontecer no dia 8 de setembro. Então eu vou até tentar correr aqui com o nosso assunto, para a gente conseguir ainda fazer boa parte daquilo que a gente planejou para hoje. E no final do dia, hoje, nós temos culto na nossa igreja, culto lá de ensino. E nós vamos ali, né, ser alimentados e servir também na nossa igreja local, né? Então, que Deus nos abençoe. Meus amigos, onde que nós paramos? Quem é que lembra? Olha quem tá chegando aí, o Christian Jelk, o T e Terra. Christian vai estar com a gente também na TV Missão Cidades. O Christian, me relembra aqui, você é de Florianópolis ou de... Eu sempre esqueço. Fortaleza, acho que é Fortaleza. Christian, acho que é de Fortaleza. E eu fiz uma proposta para ele ontem, e ele aceitou, vai estar com a gente na nossa grade de programação da TV Missão Cidades, sabia? Fortaleza. Vai estar na nossa grade de programação da TV Missão Cidades, com um programa maravilhoso que depois a gente vai revelar para vocês aqui. E vai ser bênção de Deus. Christian Gel, que é um varão cheio de conteúdo. Bom, na semana passada eu me lembro que eu falei aqui com vocês, tá? A gente estava falando
sobre a Nova Jerusalém, mas o Sermão da Montanha em perspectiva escatológica, né? A gente começou esse assunto para falar as semelhanças, o que o Sermão da Montanha, o discurso de Jesus ali, o ensinamento de Jesus tem a ver com os últimos dias, né? E a gente estava falando muitas coisas importantes acerca desse assunto, principalmente sobre a manutenção e a regeneração do nosso caráter. Lembra disso? Lembra que a gente comentou muitas coisas aqui? A gente falou que a gente trouxe algumas referências de Jonathan Edwards, quando ele viu o avivamento acontecendo, e aí ele começava a observar muitas pessoas com manifestações espirituais, as pessoas se jogavam no chão e choravam, e aconteciam muitas coisas, e aí de repente ele começou a observar que quando passava esse mover, as pessoas não tinham o caráter delas regenerado, né? Muitas delas não tinham, outras tinham, né? Porque realmente foram visitadas por Deus, pelo Espírito de Deus, mas muitas delas que tinham esse mover físico não tinham compatibilidade aí com a regeneração do seu caráter, né? Que é a grande obra do Espírito de Deus, né? A palavra de Deus, ela molda o nosso caráter. Ela traz para nós a cultura do céu, a cultura do reino de Deus, que está revelada nas Escrituras, principalmente no Sermão da Montanha, que é o tempo que Jesus gastou ali, investiu nos discípulos, apresentando para eles o comportamento daqueles que vão herdar o reino dos céus. Amém? E aí a gente estava falando aqui, eu me lembro que na semana passada eu falei e prometi para vocês que eu ia trazer nessa aula de hoje o Sermão da Montanha, a gente olhando ele meio que de cima, sabe? Quando você está em cima, assim, você olha e você vê o mapa todo. Sabe quando você anda de avião? Eu andei de avião uma vez só. Foi quando a gente foi viajar para Curitiba no ano passado para conhecer a Jocum. E você olhando assim de cima para baixo, parece que você vê a maquete todinha, né? Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai olhar o Sermão da Montanha por cima para a gente entender esse ensinamento, essa aula de Jesus, como que Jesus dividiu os assuntos, né, tão importantes ali para falar com os discípulos. Beleza? Deixa eu pegar aqui, olha, a Dani, que cozinhou para nós hoje, um super beijo para Dani. Nós amamos a vida dela, ela cozinhou para nós hoje aqui na casa e ela me emprestou de novo a Bíblia dela, a Bíblia do ID. Dani é uma mulher de Deus. Vamos abrir lá em Mateus. Mateus, abra sua Bíblia. Mateus, no capítulo 5, 6 e 7 são os capítulos do grande ensinamento de Jesus, o Sermão da Montanha, né? Então, o que a gente vai observar aqui? Só para vocês, se você tiver um papel e uma caneta, você vai anotar. É bom você saber quais são os assuntos que Jesus está tratando acerca no Sermão da Montanha, porque aí vai facilitar o seu entendimento, né? Quando você consegue fazer essa divisão mais organizada na sua cabeça, você consegue compreender melhor aquilo que Jesus estava querendo passar para os seus discípulos, né? Quais são os ensinamentos, os blocos, né? As sessões de ensinamento que Jesus está querendo passar para os seus discípulos. A primeira sessão que a gente vai encontrar no Sermão da Montanha é a sessão das bem-aventuranças, não é não? Lembra que a gente gastou um tempinho aqui falando muito sobre as bem-aventuranças? Gente, principalmente sobre a pobreza de espírito, né? Eu lembro que eu investi um tempo pesado aqui com vocês falando sobre a pobreza de espírito, que é a porta de entrada aí do reino de Deus, né? A gente reconhecer que nós não somos nada, não temos para onde ir, o que fazer, e nós dependemos do Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos oriente, nós precisamos que o Senhor nos conduza, nós precisamos que o Pai Celestial nos revele quais são os próximos passos, né? Então a primeira sessão que Jesus, o primeiro bloco de sessão ali que Jesus começa a tratar com os discípulos, né, é sobre as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças nada mais são do que o padrão de felicidade de Jesus. Lembra que a gente estava falando disso? Que Jesus, ele tem um padrão de felicidade completamente diferente do nosso. A gente não olha para as pessoas chorando o luto de alguém que morreu da sua família e acha isso bonito, né? E Jesus está querendo nos ensinar que há beleza no sofrimento terreno, porque no futuro, na glória prevista, na glória que
daqueles que vão herdar o reino de Deus, não haverão mais essas angústias, Eu acho que o carro do ovo resolveu passar agora de novo. Ó. Caraca, o carro do ovo, o tio do ovo, ele sempre me persegue. Outro dia, na semana passada, na nossa última aula, nós estávamos aqui, nós ficamos lá do lado de fora, né? Que a gente precisava entrar e não tinha chegado ninguém ainda. Aí a gente estava dentro do carro fazendo a live. O tio do ovo não parou do nosso lado para poder vender os ovos. Então, faz parte. Aí agora, nesse horário estratégico, o tio ele mudou tudo hoje. Mas tudo bem. Glória a Deus pela vida do tio do ovo, que ele venda todos os ovos. Bênção de Deus. Bom, então o primeiro bloco de sessão aqui é a sessão das bem-aventuranças, é o padrão de felicidade de Jesus. Mudou a rota, né? Mudou a rota. O que a gente vai encontrar lá em Mateus, no capítulo 5, dos versículos 3 ao 12. Então, esse é o primeiro bloco do Sermão da Montanha, onde Jesus está ensinando os discípulos acerca do padrão de beleza, o padrão de felicidade que ele vê no reino de Deus. Então ele vai começar a dizer, olha, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os mansos, porque eles herdaram a terra, bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição. Nossa, ele vem trazendo e mudando completamente, mexendo com a nossa estrutura de felicidade, porque nós não consideramos felizes as pessoas que passam por esses aspectos que Jesus está falando aqui nas bem-aventuranças, é ou não é? Diz aí se você acha natural aquilo que Jesus estava falando. Jesus ele vem trazendo uma nova perspectiva acerca daquilo que nós consideramos como feliz e como nós consideramos como beleza, né? E aí, então, essa é a primeira sessão. A segunda sessão do Sermão da Montanha, ele vai do versículo 13 do capítulo 5 até o versículo 16, que é a sessão sal e luz. Jesus ele vem ensinando aos discípulos que eles são o sal da terra e a luz do mundo. Ele vem começar a mexer agora com a vocação dos discípulos. O que é a vocação? Vocação é aquilo para o que eu fui chamado. Então Jesus está chamando ali os discípulos, está agora abrindo para eles a vocação deles. A vocação de vocês é ser sal da terra e luz do mundo. Não se pode esconder uma luz debaixo do alqueire. Ela precisa estar no alto para que ela ilumine toda a casa e todas as pessoas possam enxergar. Então ele vem considerando os seus discípulos, né, aqueles que ouvem as suas palavras, como os luzeiros desse mundo, aqueles que nasceram de novo e por causa desse novo nascimento, eles vão agora iluminar. Então essa é a segunda, a gente olhando de cima, é a segunda sessão, né, o bloquinho ali que Jesus resolve ensinar os seus discípulos, a eles serem sal e luz. Isso você vai encontrar lá no capítulo 5 de Mateus, versículos 13 ao 16. E aí um outro bloco, que a gente precisa dividir esse bloco, acho que em duas partes, que é o terceiro bloco, é Jesus e a lei, né? Como que Jesus encara essa questão da lei? E aí a gente vai ver isso, a primeira etapa ali no versículo 17 ao 20, você vai ver Jesus falando, olha, eu vim para cumprir a lei, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir. E aí ele vem trazendo essa consistência do que é a lei de Deus, né? Não agora pela perspectiva dos hipócritas e dos fariseus, mas agora pela perspectiva de reinado, daquilo que o reino de Deus exige como padrão de santidade. Você está entendendo? Então, esse é o primeiro bloquinho, quando Jesus começa a falar sobre a lei, que é do versículo 17 ao 20. Depois do versículo 21 ao 48, você vai perceber que Jesus está reinterpretando a lei. Você vai começar a perceber que Jesus ele começa a falar assim, olha, antigamente, na lei de Moisés, ele dizia assim, mas eu, porém, vos digo, né? E você vai perceber isso. Então, Jesus ele vem trazendo a referência da lei de Moisés e agora ele começa a dizer, não, mas eu vos digo, ouviste o que foi dito aos antigos, mas agora eu vos digo, ele está reinterpretando a lei.
Então ele está desfazendo e quebrando alguns paradigmas que tinha ali acerca da lei, porque muitas coisas que foram escritas ali na lei de Moisés foram por influência do próprio homem. Nem sempre aquilo que Moisés falou, né, que estava ali nas leis, era um direcionamento de Deus, né? Ouviste o que foi dito aos antigos. Então, nesse ouviste o que foi dito aos antigos, tinha muitos acréscimos nas leis, né? Eu me lembro de uma situação que, por exemplo, a guarda do sábado. Deus falou, olha, não trabalhe no dia de sábado, não faça nenhuma obra nesse dia, porque é o dia santo do Senhor. E aí eu me lembro de rituais e situações que aconteciam, que eram acréscimos dessa lei na vida das pessoas. Peraí, deixa eu ver se eu consigo atender ali. Voltei. Então, nós tínhamos muitos acréscimos ali, que eram acréscimos dos homens, né? Voltando aqui. Por exemplo, o que acontecia? Tinha gente que, por causa dos acréscimos na lei, para não ter que romper com a guarda do sábado, né, e zelar pelo mandamento, eles faziam coisas extraordinárias, absurdas, né? Por exemplo, se a galinha botasse o ovo no dia do sábado, você tinha que sacrificar a galinha. Então, as coisas assim que acontecia. Então, Jesus está falando nesse bloquinho aqui, olha, ele começa a reinterpretar a lei. Olha, ouviste o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo, né? E aí ele começa a lidar com essa reinterpretação. Próximo bloquinho que a gente vai encontrar ali, a próxima sessão, são as tentações, né? São 6 tentações que Jesus começa a falar ali. Primeiro, ele vai começar a falar sobre o ódio aos irmãos. Uma coisa que é importante, porque Jesus ainda falando sobre reinterpretando a lei, ele vai dizer, olha, ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, mas eu, porém, vos digo. E aí ele começa a lidar com uma nova perspectiva acerca da lei de Deus, né? Ele vai falar sobre o ódio aos irmãos, ele vai falar sobre adultério. Lembra que ele fala aquela situação de ouviste o que foi dito aos antigos, né? Não adulterarás, mas eu vos digo que se você atentar com seus olhos para uma mulher ou alguma situação, desejando aquilo no seu coração, cobiçando, você já adulterou com ela no seu coração. Então ele já considera como adultério. Então você percebe que essa interpretação de Jesus, a reinterpretação de Jesus, é mais profundo do que a lei em si. Você tá entendendo? Então não é uma coisa que é fácil pra gente, é uma coisa que é mais profundo, é um zelo superior que a gente precisa ter. Ele vai falar acerca do divórcio, ele vai falar sobre não jurar com falsidade, resistir ao homem mau, vai falar sobre amar os inimigos e orar pelos que vos perseguem, né? Orar pelos que vos perseguem. Então, tudo isso está inserido nesse bloquinho de reflexões de Jesus acerca do Sermão da Montanha, né? O que a gente tem agora? Uma próxima sessão, ali já começando no capítulo 6 de Mateus, eu gosto de chamar isso de o jardim da espiritualidade e paternidade, né? Porque, olha o que nós temos. Jesus ele começa a nos ensinar ali 4 disciplinas espirituais. Ele vai começar a falar sobre a doação, ele vai começar a falar sobre oração, sobre o jejum e sobre o perdão. Então, esse bloquinho, Jesus dedica tempo para poder falar com os discípulos acerca dessas 4 disciplinas espirituais, que elas são importantíssimas. A nossa necessidade de perdoar, a nossa necessidade de doar para as pessoas, a nossa necessidade de orar a Deus, que é o nosso Pai Celestial, e perdoar uns aos outros. Jesus ensina também nesse bloquinho o Pai Nosso, né? Ele ensina o Pai Nosso. E é aqui que a gente vê, lá no capítulo 6, do versículo 1 ao 18, que ele vai ensinando essas disciplinas espirituais, a gente vai ver que ele repete 3 vezes aquela situação do, olha, o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Ele vai dizer isso pelo menos 3 vezes dentro desse bloquinho. Olha, o teu pai que te vê em secreto. Então ele vem encorajando
ele vai começar a dizer para nós que, olha, essas orações que os fariseus fazem nas praças e tudo mais, isso tudo é para ser visto pelos homens. Mas vocês, quando forem orar ao seu pai que está em secreto, o seu pai que está em secreto, o seu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. E ele vai falar para você fechar a porta do seu quarto, entrar lá para dentro, fechar a porta e orar ao seu pai que está em secreto. Ele vai falar ali nessa situação que você, todo bem que você for fazer para alguém, que a sua mão, que uma mão não pode ver o que a outra mão faz, não tocar trombeta diante dos homens. Quando você for jejuar, você também não pode se mostrar contristado como se você estivesse jejuando para os homens. Né? Então, tudo que você faz de forma oculta e secreta para Deus, né, para o seu Pai Celestial, Ele que te vê de forma secreta, Ele te recompensará publicamente. Então, Jesus ele começa a ensinar a gente essas disciplinas que elas são tão importantes. E essas disciplinas espirituais, elas são tão importantes que elas envolvem, mexem com o nosso secreto. Mexe com aquilo que nós fazemos, não para sermos vistos pelos homens, né? Porque tinha muito disso, e ainda tem nos dias de hoje. Essa questão de nós queremos fazer alguma coisa para poder sobressair a nossa imagem, para poder aparecer, dizer que nós somos bons, dizer que nós podemos fazer alguma coisa. Nossa, olha quanto que eu sou bom, eu fiz a doação. Olha o quanto que eu sou bom, eu ajudei fulano. Olha o quanto que eu sou bom, eu jejuo 3 vezes na semana. E olha como eu sou bom, eu oro 5 horas por dia. Você tá entendendo? Então, essas coisas que Jesus está falando. Não toquem trombeta diante dos homens. Não mostrem para os homens que vocês fazem isso. Porque, afinal de contas, vocês já estão recebendo a recompensa de vocês. O Pai Celestial que te vê em secreto, quando você está fazendo para Ele em secreto, Ele que te vê em secreto te recompensará publicamente. Você não vai mais precisar tocar trombeta diante dos homens para você ser visto pelos homens. O que você precisa é ser visto pelo Pai Celestial. Ele que precisa te conhecer no seu secreto. Ele precisa saber o quanto seu coração é generoso. Ele que precisa saber o quanto que você de coração quis fazer de doação. Ele que precisa saber se você é uma pessoa que jejua ou não para a mortificação da sua carne. Ele que precisa saber se você ora e busca Ele ou não. As outras pessoas não precisam saber quantas horas você orou. Né? Eu acho até interessante isso, porque a gente, na teologia, né, tem muito disso. Não, mas fulano orava não sei quantas horas por dia e de repente veio um grande avivamento. Não, mas fulano tinha um histórico. Você vai ver que tem muito dessas biografias, né? As biografias de grandes homens de Deus que nós conhecemos e somos gratos a Deus pela vida deles. Nessas biografias mostram quantas vezes essas pessoas oravam por dia. Não, mas fulano gastava 12 horas em oração, todos os dias. Nossa, ele se trancava no quarto e se guardava ali por 4 horas e ficava ali orando, estudando a palavra de Deus. Meus irmãos, olha o que Jesus está falando. Nesse bloquinho, ele é tão importante para nós, as disciplinas espirituais, porque não é para a gente tocar trombeta para as pessoas e dizermos o quão nós somos bons, né? Para tentar mostrar uma espiritualidade que muitas vezes nós nem temos. E aí eu fico meio preocupado quando de repente dentro das nossas igrejas a gente começa a ver, né, ou até mesmo na nossa roda de conversa, não, mas olha, eu jejuo, sei lá, tô numa campanha de jejum de 30 dias, de 40 dias sem comer. Meus irmãos, para que isso? Se Jesus está dizendo para nós que essas coisas não devem ser divulgadas para os homens, né? Nós não devemos comunicar isso para os homens, nós devemos comunicar isso ao nosso Pai Celestial. E ele está dizendo, olha, se você for jejuar, não se mostra contristado, pelo contrário, vai lá, lava o seu rosto e mostra que está tudo bem. Você não precisa... você está entendendo? Jesus ele veio nos ensinar essas coisas. Então, para as pessoas não ficar, nossa, olha essa pessoa, ela é espiritual mesmo. Essa pessoa, ela é de Deus. Essa pessoa, e de repente, muitas vezes, essa pessoa nem tem um caráter regenerado, né? Então, é mais mesmo para ser visto pelos homens. Então, Jesus ele vem nos ensinar acerca dessas coisas. E é muito importante a gente observar isso para a gente não cair, né, nesse sentido. Amém? E aí vem um próximo bloquinho, que é lá ainda no capítulo 6, no versículos 19 ao 34. Se eu tiver errado em alguma coisa, vocês me corrigem, porque
para trazer essa aula aqui, eu precisei escrever aqui correndo, então não sei se eu escrevi algum versículo errado, mas o versículo 19 ao 34, ele vai mostrar para nós o estilo de vida cristã na prática. E aí ele começa a dizer, olha, ele agora começa a dizer, não sejam parecidos com os pagãos. Por quê? Ele faz essa distinção. Porque antes disso, ele está falando... antes disso... Ih, pastor Anísio Rodrigues, seja bem-vindo, querido. Antes disso, Jesus está falando, olha, não sejam parecidos com os hipócritas e fariseus. Não sejam... Ele vai falar nesse bloquinho que eu falei agora... Não sejam parecidos como os hipócritas, os fariseus, que por muito orarem nas praças, que não sei o que, nas esquinas, eles fazem isso para serem vistos pelos homens. Então ele vem tratando de hipocrisia, porque eles falam que fazem, eles tocam trombeta para ser reconhecidos pelos homens, e na verdade é só uma grande hipocrisia, porque o coração deles não é sincero diante de Deus. Então olha o que está acontecendo. Jesus agora ele começa a mudar a nossa perspectiva. Primeiro ele trata de um assunto, ele fala para nós não sermos parecidos com os hipócritas e fariseus, que fazem muito para as pessoas verem que nós estamos fazendo, mas dentro de nós é só enganação. E agora ele vem começar a tratar de um outro assunto, nós não devemos ser como os pagãos. Né? Primeiro ele trata do primeiro bloco ali dos hipócritas, os fariseus, né? Os religiosos que gostam de fazer e se aparecer, tem os primeiros lugares na sinagoga, aquela coisa toda. E agora ele começa a falar sobre os pagãos. Não sejam parecidos com os pagãos, não sejam semelhantes a eles. Por quê? Porque aí ele começa a tratar o que nós fazemos para sermos parecidos com os pagãos. Ele começa a falar sobre o nosso amor ao dinheiro. Ele vem falar acerca da nossa ansiedade. Ele vem dizendo, olha, não sejais ansiosos. Né? E aí uma coisa que é interessante, no meio disso tudo, quando ele vai falar sobre preocupação, ansiedade, quando ele vem falar sobre o amor ao dinheiro e tudo isso que envolve as coisas dessa vida, ele traz um detalhe importante. Não sejam dessa forma, porque assim os pagãos fazem. Eles já estão acostumados a fazer dessa forma. Então os pagãos eles costumam ser ansiosos, os pagãos eles costumam ser preocupados, né? Eles costumam se preocupar com essas coisas, e Jesus está falando, não sejam como os pagãos, porque eles já fazem isso. Vocês precisam ser diferentes disso. Amém? E então, lembrando aqui, o primeiro bloquinho ali, ele está falando sobre os hipócritas, os fariseus religiosos, né? Não sejam semelhantes a eles, porque eles estão apenas tocando trombeta para dizer que eles são alguma coisa. Mas também não sejam como os pagãos, porque os pagãos, eles se preocupam muito com as coisas dessa vida. Eles se preocupam muito se eles vão ter o que comer, o que beber, o que vestir, ou com o que pagar as suas contas. Não sejam preocupados com isso, porque o Pai Celestial de vocês é quem supre as suas necessidades. E aí é uma coisa interessante que ele traz aqui para nós, que ele vem apontando para nós o reino de Deus. Ele vai falando, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, ele começa a nos ensinar que todas as vezes que nós nos mostramos ansiosos, preocupados com as coisas que nós não temos dessa vida, nós estamos sendo como os pagãos. Nós não estamos sendo como os filhos do Pai Celestial, que supre todas as nossas necessidades. Entende? E, gente, isso é difícil pra caramba pra mim, viu? Às vezes eu me pareço até como pagão. É brabo, não é fácil não. Mas Jesus vai nos ajudar. Eu espero que... E aí ele começa a mostrar para nós aqui qual é o alvo da vida cristã. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então Jesus ele começa a tratar primeiro com a hipocrisia dos religiosos e com a ansiedade dos pagãos, né? Então são dois blocos aqui importantes que Jesus está nos ensinando no Sermão da Montanha. E aí chega o capítulo 7. O capítulo 7, lá no versículos do 1 ao 6, nós temos Jesus nos ensinando a nossa forma de relacionamento uns com os outros. Né? Primeiro ele está nos ensinando como que nós devemos nos relacionar com o nosso Pai Celestial. Daí ele vem falando sobre a oração, sobre o jejum, sobre a ansiedade, ele vem falando sobre a nossa visão acerca das coisas, como nós cuidarmos da nossa vida espiritual diante de Deus, nosso relacionamento com o Pai. Agora ele começa a nos ensinar como nós devemos nos relacionar uns com os outros. E aí ele começa
falar sobre o julgamento, olha, que nós não devemos julgar. E uma coisa que ele fala aqui que é interessante, olha, não deis aos cães o que é santo, e nem dei as suas pérolas aos porcos. E aí parece até uma contradição, né? Porque lá no começo, Jesus está falando pra gente ser manso, humilde de coração, né? Ser bem mansinho mesmo. E agora ele começa a falar pra gente uma palavra tão forte dessa, né? Principalmente ali no contexto dos judeus, que eles eram acostumados ali, né? A tradição judaica, você chamar um judeu de porco, né, que é um animal, era considerado um animal imundo por eles, era como se fosse um palavrão, um xingamento para nós hoje. Então Jesus ele foi bem agressivo nessa parte, né? Ele fala, olha, não deis aos cães o que é santo e nem deis as vossas pérolas aos porcos. Então é como se Jesus estivesse sendo bem agressivo nessa fala dele ali. E aí uma coisa que nós devemos aprender, que Jesus, ele é manso e humilde, mas ele também é esperto, né? Então os discípulos de Jesus, eles são mansos, humildes, mas eles também são espertos. Então fica esperto com os filhos de Deus. Não é não? Diz aí se você não é espertinho também. Bom, e aí do versículo 7 ao 12, a gente tem aquela ideia de perseverar em oração, e a gente faz aí uma conexão com outro bloquinho lá de trás, quando Jesus está nos ensinando a orar. E lá do versículos 13 ao 29, que é a última sessão, aí é o checkmate de Jesus mesmo, né? E aí ele começa dizendo para que ele veio. Ele vem começar a dizer, olha, não adianta nada você ter esses conhecimentos todos, não adianta nada você fazer coisas para Deus, para o seu reino, se você não pratica as minhas palavras. E aí ele começa a fazer aquela comparação entre o prudente e o imprudente, né? O prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, né? E o imprudente que construiu sobre a areia. E aí ele faz uma semelhança, ele começa a semelhar as pessoas que ouvem as palavras e as praticam ou não. E ele começa a dizer para nós, se nós ouvimos as palavras e praticamos, é isso aí, é isso mesmo. Nós precisamos praticar e ensinar os outros. E seremos bem recebidos pelo nosso Pai Celestial. Agora, se nós ouvimos as palavras, nós dizemos que servimos a Deus, né? Nós somos como os hipócritas, que falamos abertamente sobre grandes coisas para nos auto-vangloriar. Ou nós estamos muito ansiosos, mesmo assim ouvindo as palavras de Deus, e nós não praticamos aquilo que ele tenta nos ensinar, principalmente isso daqui que ele tentou nos ensinar no Sermão da Montanha, nós somos considerados como que é? Prudente ou imprudente. Nós somos os imprudentes, né? Nós somos aqueles que construíram grandes construções na areia, e aí desceu a chuva e lançou aquela casa longe e foi grande a sua queda. Vocês estão entendendo? Então, olhando o Sermão da Montanha de cima, a gente começa a observar esses bloquinhos, e aí depois, nas nossas próximas aulas, a gente vai dar um prosseguimento mais profundo acerca de cada assunto específico. Vou tentar pular aquela parte das bem-aventuranças, porque a gente já falou muito sobre elas nas primeiras aulas, e a gente vai seguir nas outras sessões. Beleza? Se vocês ficaram com alguma dúvida, é só falar. Fala aqui com a gente. Pastor William chegou, pastor Wesley também. Pastor Wesley é o pastor lá da Visão dos Mártires. Estaremos lá na igreja dele, vai ter um congresso lá, poderoso. Glória a Deus. É isso, minha gente. Deus abençoe a vida de vocês. Vou ficando por aqui. Eu não sei se o Fabinho vai fazer uma live hoje, mas se ele fizer, provavelmente ele vai anunciar. E aí vocês participem com ele também. Agora eu preciso seguir, tem muita coisa para fazer lá dentro. Um beijo no coração de vocês. Obrigado aí mais uma vez pelas doações, obrigado aí pela ajuda de todos aqueles que nos abençoaram. Um super beijo no coração, a gente volta amanhã para mais uma aula mais um bate-papo aqui bacana sobre o Jerusalém Cardíaca. Tchau, gente, um beijo no coração. Fui!